Como eu fiz agora aqui uma comparação do que é invisível, mas que transforma tudo aquilo que nós estamos vendo, o processo de digitalização desses últimos meses trouxe grandes mudanças, especialmente nas operações de grandes empresas. Então, vejam aqui no telão agora os detalhes do nosso segundo painel do segundo dia do RH Trust. A pandemia mudou tudo. Quais as mudanças que a digitalização acelerada trazida por ela trouxe para as grandes operações? Um debate com Patrícia Canci, COO do Reclame Aqui, Ana Manuela Gap, Head de Atendimento da B2W Digital, Mirela Moreto, Gerente de Operações de Serviços Brasil da Motorola, e Beatriz Menezes, Gerente de Relacionamento com Cliente da Magalu. Descubra Veloy, sua nova experiência de pagamento para pedágios, estacionamentos e shoppings. Sem pegar filas, abrir a carteira e contar moedas. Veloy, piscou, passou. Então agora com vocês, Patrícia Canci, que vai mediar então este nosso segundo painel. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Isabela. Bom dia. É uma satisfação estar aqui recebendo essas mulheres incríveis aí que comandam grandes operações e que estão ajudando aí a transformar o atendimento no mercado brasileiro. Então, hoje eu recebo aqui a Manuela. A Ana Manuela, ela tem uma experiência aí de mais de 13 anos em e-commerce, sendo nos últimos anos na B2W, onde ela passou por outras áreas também, como logística, estoques, mas aí está alguns anos à frente da operação de atendimento. Seja bem-vinda, Manuela, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. A Mirela, que comanda as operações aqui da Motorola no Brasil há mais ou menos 1 ano e meio, né? Motorola, Mirela, cuida de todas as frentes de negócio, atendimento de todas as frentes de negócio, com certeza com grandes desafios, mas tem uma carreira extensa aí de mais de 21 anos no mercado de relacionamento, tendo experiência, inclusive, de 8 anos no mercado internacional, na América do Norte, na América Latina. Então, obrigada, Mirela, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E a Beatriz, que tem uma história incrível aí de 16 anos no Magazine Luiza, né, Bia? Depois você conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória e aí à frente das operações de atendimento do Magazine Luiza. Então, seja bem-vinda. Combinado. Obrigada. Bom, gente, a gente sabe que com o advindo aí do isolamento social, a gente passou por grandes transformações nas operações de atendimento. Mas eu queria ouvir de vocês, para a gente começar, depois de mais de 6 meses passados dessas transformações, como é que está hoje, né? Então, o que mudou? Como é que estão as operações hoje? A gente conseguiu retomar o nível de serviço que tinha antes da pandemia? Pode até ser que esteja melhor, né? Mas, assim, como é que está hoje? E o que está hoje? É o que fica ou ainda vai mudar? Então, vamos começar por você, Manu. Vamos lá, obrigada, Patrícia. Então, quando começou a pandemia, a B2W, né, não tinha operação home office. Toda a nossa operação é própria e nós atendemos nas nossas bases, né? Nós temos operação em Osasco e em Uberlândia. E aí nós tivemos que, muito rapidamente, nos reinventarmos. Então, a gente teve que pensar num novo modelo de atendimento
que permitisse que os nossos associados ficassem em segurança em casa. Então, a gente migrou para o modelo home office, Patrícia, foi muito rápido. A gente tomou a decisão, porque a pandemia veio muito rápido, né? A gente sentiu aquele movimento em abril, e, de repente, no final de semana, a gente falou, opa, segunda-feira, parte do time já tem que estar trabalhando em casa em segurança, porque a gente sabia que a gente tinha ali dentro do nosso time um grupo ali de risco, mães, porque as escolas fecharam. Então, a gente teve esse olhar carinhoso para esse time e falou, esse time precisa ir para casa. E o que foi mais interessante é que a gente fez isso muito rápido e com recursos internos. Então, a gente utilizou a força do nosso time, dos nossos fornecedores e da área de tecnologia. Esse time hoje continua, então, passado aí os 6 meses, a gente continua com esse time trabalhando em casa. Nós aumentamos o nosso quadro, então, na pandemia, na contramão aí do mercado, a gente cresceu, a companhia cresceu muito, e nós possibilitamos fomentar a economia com contratações. Esse time que entra, ele entra na nossa presencial, porque a gente quer que ele tenha a vivência da nossa cultura, da cultura do atendimento, exceto se houver alguma situação específica. E o time que já estava, a gente migra para home office. Então, hoje, esse time que está home office atendeu com a mesma qualidade, assim como o time presencial, e o nosso nível de atendimento melhorou. Então, a nossa própria plataforma do Reclame Aqui, a nossa nota, a nossa reputação melhorou 28%. Então, assim, a gente se reinventou e a gente conseguiu manter o nível de serviço, né, o nível de atendimento melhorou. Incrível. E você acha que as pessoas estão mais felizes? Como é que está o astral do time? Então, a gente trabalhou muito forte essa questão até psicológica que foi dita. Então, as pessoas que começaram a entrar em pânico, a gente teve um carinho muito forte com cada uma delas para que elas se sentissem acolhidas e assistidas. E aí a gente conseguiu fazer desse momento, inovamos. Então, um exemplo, a gente trabalhou muito forte a questão de engajamento. Festas juninas, por exemplo, nós fizemos com o time em home office também, utilizando o Zoom. Então, a gente fez uma festa junina virtual, o pessoal em casa também participou com pipoca, com paçoquinha, e a gente conseguiu fazer para que eles se sentissem enturmados e para que o clima não fosse abalado de maneira nenhuma com a pandemia. E existiu, só para finalizar, um sentimento de muita gratidão. Porque quando eles perceberam que a gente estava mantendo os empregos e aumentando, né, quer dizer, contratando, eles falaram, não, estamos juntos, vamos passar por isso juntos. Então, o sentimento é de muita gratidão e de muita alegria. Muito legal. E você, Bia, conta pra gente. Acho que, com certeza, fácil não foi, né? E nem tem sido para ninguém. Mas, assim, além disso, o desafio também das lojas físicas fechadas, desse volume que, muitas vezes, de demandas que eram atendidas pela loja, vindo também para o atendimento na central. Como é que tem sido essa experiência? Como é que está hoje? Bom, primeiro que a gente quebrou vários paradigmas. Tudo aquilo que a gente tinha de crença, que a gente achava que sabia, algumas verdades, a gente foi desafiado a reaprender. Aqui no Magalu, uma coisa que é muito legal é que a gente tem essa oportunidade de arriscar e testar rápido, né? Em março mesmo, a empresa já decidiu fechar a equipe de atendimento e colocar todo mundo em home office. Num primeiro momento, é um caos, né? Tudo muito novo, para o cliente também era muito novo, a nossa equipe também, né? Sistema, máquina, internet das pessoas, olha, eu vou te contar que foi um grande desafio. Mas a gente se adaptou rapidamente, até mais rápido do que a gente imaginava, né? A galera, a equipe foi se colocando muito à disposição e levantando a mão daquilo que precisava. Os nossos líderes estavam muito presentes no dia a dia, vendo a necessidade da equipe, o colaborador estava levantando a mão. A empresa criou um modelo de pesquisa que eles chamam de pesquisa de pulso, e ela é medida, ela continua mesmo depois de 7 meses. A gente faz uma avaliação para entender como que as pessoas estão no quesito de segurança, como que elas estão para trabalhar, elas estão se sentindo seguras ou não. Aos poucos a gente foi voltando com todos os cuidados aí de segurança, né? Nós religamos uma parte da nossa operação ainda bem pequena, e aí a gente foi entender o que estava sendo para essas pessoas que estavam voltando para o escritório, como que elas estavam se sentindo, né? A gente teve muita preocupação com comunicação. A gente usa uma ferramenta que a gente tem, nós temos os rituais, né? Assim, até as pessoas conhecem aí. A gente tem o rito toda segunda-feira, a gente tem a TV Luiza na quinta. Então, isso ajudou a gente manter as pessoas engajadas, com muita clareza, né?
E uma coisa que é muito legal, que eu até compartilho com vocês, assim, como a gente trabalha com muita transparência, nessa pesquisa, por exemplo, que é a pesquisa de pulso, a gente ficou sabendo que as pessoas queriam saber dos casos, inclusive só suspeitos. Então, a gente, por exemplo, teve um momento que a gente falou, olha, vamos comunicar a equipe quando tiver algum caso aqui dentro do prédio confirmado, né? Porque a gente tinha muito cuidado para as pessoas entrarem, todo cuidado a gente tomou dentro da operação, mas a gente tem uma vida lá fora. Então, quando a pessoa chegava, a gente tinha a medição de temperatura, as pessoas recebiam todos aí os recursos necessários, né? Tinha um distanciamento, mas só quando alguém levantava a mão para dizer, olha, na minha casa teve um caso confirmado, a gente imediatamente colocava essa pessoa em home office. Então, mesmo esses casos apareceram na pesquisa que as pessoas queriam saber, mesmo que fosse uma hipótese. Então, a pesquisa de pulso nos ajudou a aumentar ainda mais o engajamento com as pessoas. A gente vai trabalhando com muita transparência, a gente foi ouvindo o que os colaboradores precisavam para poder sentir segurança, né? Esse cliente, ele veio da loja, e aí a gente precisou se reorganizar. No começo foi bem corrido para a gente, foi tumultuado, a gente foi entendendo o que dava para ser feito. Nós trouxemos pessoas de loja, com as lojas fechadas, a gente trouxe pessoas de loja para atender junto com a gente. Então, foi um momento que toda a área se uniu, a área comercial com as lojas fechadas se uniram com a área comercial do e-commerce, enfim. Foi um momento aí que a gente se uniu, acho que essa é a palavra que a gente mais aprendeu. Nós trabalhamos com os dois mindsets, assim, o físico e o virtual, e a gente saiu mais fortalecido. Que legal, muito legal. Mirela, agora, eu acho que conta pra gente também um pouquinho, sendo que você tem uma particularidade, né? Diferente da B2W e do Magalu, que tem todas as operações internas, você também tem um prestador de serviço, né? Então, como é que foi fazer esse movimento junto com um parceiro também? Conta pra gente. O começo ele foi bem complicado, né? No sentido de que a gente tinha que ter um contato muito intenso, né, com eles. E essa adaptação para o home office teve todo um cuidado, né, para entender, primeiramente, foram colocadas as pessoas de risco, né, e toda a preparação, porque assim, a operação, de certa forma, ela é uma operação grandinha, né? Então, a gente foi movendo conforme as pessoas de risco, e a partir do momento que todos já tinham a identificação, né, de se eu consigo fazer o home office, a internet já está adequada, né, porque tivemos que fazer toda uma adequação, né, de internet, o ambiente mais isolado para poder atender o cliente, né, não ter tanto ruído no fundo. Então, assim, foi ali um mês, né, de muito preparo, e a partir do momento que migrou-se para o home office, o resultado foi excelente. Foi muito bom, né? Nós ficamos assim surpreendidos realmente com o resultado, porque a gente tinha, né, em mente que talvez haveria interrupções, né? Seria um pouco mais complicado de lidar ali com a situação. E, na verdade, assim, todas as nossas metas de atendimento, o resultado foi excelente, assim, aumentaram todas, né? Nós tivemos assim um momento bem crítico logo no começo da pandemia, porque as lojas fecharam e as nossas assistências técnicas fecharam, né? Então tínhamos, e assim, celular hoje, quer queira, quer não, é uma utilidade assim imensa, né? A gente já não consegue se ver mais sem a utilização do celular. E num momento tão crítico desse, onde as escolas estavam fechando, começaram ali aulas virtuais e tudo mais, muita gente precisa, né? Precisava e continua precisando do uso do celular. Então, ali, no momento que fecharam-se as lojas, né? E as nossas assistências técnicas, consequentemente, também, a gente teve que fazer uma operação de guerra, que eu falo, né? Vamos entrar em contato com todos os clientes, correndo, né? Aqueles que têm o aparelho na assistência, para a gente conseguir devolver, né? Vamos devolver o quanto antes, né? A gente teve a informação de que ia fechar numa quinta-feira, que ia fechar na segunda. Então, imagina, eram 2 dias praticamente, a sexta e metade do sábado, para entrar em contato e que o cliente pudesse ir na própria sexta e no próprio sábado buscar o aparelho, ou que a gente conseguisse remeter o aparelho, né, via correio, por exemplo,
pro cliente. Então, foi assim, muito trabalho, e a adaptação foi muito boa, muito boa. O resultado foi excelente. E nessa corrida aí para devolver os celulares, né, que imagino que isso deve ter sido super tenso, porque a gente já sabe que em momentos normais já existe essa pressão, essa necessidade do consumidor pelo celular, mas num momento como esse, então, que, como você falou, né, tem escolas, enfim, outras necessidades, muitas pessoas passaram a trabalhar, né, também pelo celular. Vocês chegaram a ter uma necessidade de rever algum processo, até para mudar prazo, ou mudar políticas internas para atender melhor esses consumidores? Tivemos sim, inclusive assim, muitos clientes, eles retornavam dizendo que não quero ir buscar, deixa ele aí, quando tudo passar eu vejo, né? Ele não queria nem receber o celular, inclusive, né? Então, assim, alguns processos que a gente teve que modificar foi, assim, primeiramente a higienização do próprio celular, né? Então, está o celular na assistência técnica, antes de enviar o aparelho para o cliente, a gente faz uma higienização, e coloca, inclusive, né, uma etiqueta ali indicando, olha, esse aparelho foi higienizado antes de ser, né, enviado para o cliente. A satisfação do cliente com essa, eu diria assim, que é algo muito simples, né? Com essa pequena mudança que a gente teve, foi imensa, né? Então, ele tem aquela segurança de que ele vai pegar o aparelho, ele pode utilizar tranquilamente, que ali está tudo esterilizado, tudo bonitinho, está higienizado, não vai ter nenhum problema nesse sentido, né? Prazos, assim, os prazos na assistência técnica, como as lojas estavam fechadas, a gente não estava mais recebendo o aparelho, né? Então, a gente estava fazendo de tudo para conseguir para a gente conseguir dar assistência e fazer o aparelho funcionar ali através dos testes, troubleshootings, né, que a gente vai indicando o cliente para fazer. E aqueles que precisavam enviar, né, porque não funcionava, né, os passos que a gente indicava ali, a gente marcava uma data mais para frente um pouquinho para ele poder fazer esse envio, né, porque a loja estaria fechada, algumas, depois com o tempo, né, foram se abrindo aos poucos, e a gente fazia atendimento de porta fechada. Então, a grande maioria a gente mudou para envio via correio, ao invés da pessoa ir pessoalmente, né, e fazia o envio de volta para o cliente via correio também. Grandes aprendizados, né? Muita mudança. Bia, conta para a gente um pouquinho, assim, pensando em grandes operações, se trabalha muito com histórico, né, histórico de canais, de comportamento do consumidor, distribuições por canais, horários, né, o DMM, horário de maior atendimento. O que mudou? Provavelmente, nessa mudança, mudou, além do perfil do consumidor, né, que acessou vocês, mudou a cesta de compras deles, né, até porque Magalu entrou fortemente com marketplace, até com segmentos que não participavam anteriormente, como supermercados e tal. Então, assim, vocês tiveram que meio que construir do zero um histórico de novo. Então, conta para a gente essa experiência, e tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente, quer entender um pouco dessa parte do planejamento, como que ficou tudo isso. Você sabe que tem uma coisa que é legal aqui do Magalu, essa oportunidade da gente, apesar de ser uma empresa tem 60 anos de história, tem um espírito de startup. Então, quando as lojas fecharam, quando todo mundo veio para casa, né, rapidamente a empresa falou, as pessoas vão começar a precisar receber produtos, por exemplo, de mercado em casa. Elas vão precisar cada vez mais da internet. E a gente já tinha muito forte esse sonho de fazer uma digitalização de verdade no Brasil, né, de transformar o Brasil. Essa foi uma grande oportunidade. Então, você imagina assim, que, principalmente a área de tecnologia e de atendimento, a gente foi aí meio que... sabe quando você para o jogo, assim, você tira todas as pecinhas e fala, bom, vou começar meu jogo de novo, aonde que eu coloco, né? Então, a gente foi entendendo o que o consumidor precisava e como que a gente rapidamente implementava isso.
a gente viu muito o consumidor ir para as redes sociais. O consumidor, ele começou a usar muito a comunicação online, porque o e-mail, né, ele tem um delay, às vezes o consumidor queria muito uma resposta rápida. Tinha um produto que tinha ficado parado, por exemplo, dentro da loja. Como é que eu vou receber? Eu tenho que pagar minha fatura, como é que eu vou pagar? Então, a gente, dentro da área de atendimento, a gente foi acompanhando online aí essa curva de comportamento do consumidor e realocando as pessoas. E a gente tinha uma equipe também muito focada nessa tendência. Nós pegamos projetos que eram para ser MVP para o final do ano e puxamos para já entrar e já implementando. Então, a gente entrou muito forte no mercado, Magalu. Nós tivemos a força aí muito grande da experiência dos compradores de loja, assumindo e contribuindo muito com essa frente de mercado, junto com a equipe de e-commerce. Então, como é que a gente abastecia rapidamente? A gente usou as lojas que estavam fechadas para serem abastecidas de itens de mercado que o cliente ia precisar muito rápido, né? Então, como é que um cliente vai comprar um sabão, um shampoo, né? Coisas que às vezes a gente só pensa que precisa comprar na hora que falta, né? Então, a gente fez isso muito rápido, usando os estoques das nossas mais de 1.100 lojas, o espaço físico, né? A gente chama aí de dark store, né? As lojas fechadas, se tornando aí os nossos centros aí desses produtos de necessidade, né? Uma outra coisa que a gente lançou muito rapidamente foi o parceiro Magalu, que conseguiu ajudar inúmeros varejistas que fecharam as portas para começar a vender. Então, esse projeto, a gente parou inúmeros projetos aqui dentro da companhia, priorizou para que a gente conseguisse conectar aí um produto novo, mas que ele subisse diretamente na nossa plataforma, e a gente ajudou, e tem tantas histórias legais de pessoas que estavam com a loja fechada, né, que estavam aí vivendo dificuldades financeiras e tiveram a oportunidade de colocar seu produto para vender e voltar a ter renda, né? Quando a gente fala de mudança do consumidor, assim, não é um produto acabado, né, Paty? Assim, as pessoas estão mudando. Então, primeiro foi todo mundo para o e-commerce, uma necessidade muito grande, né? Falando de todo mundo que se propôs, então a gente teve uma oportunidade muito grande de deixar esse cliente ter um gostinho de como que é comprar, e muitos clientes ficaram. Com a abertura da loja, a gente começa a ver um equilíbrio desse comportamento, né? Do cliente agora também indo para a loja, mas ele também conhece aí a compra pelo e-commerce. Então, não é um produto acabado, assim, a gente está muito atento dentro dos comitês de clientes que a gente faz para entender o comportamento desse consumidor e como que a gente antecipa, porque eu acho que o Magalu foi muito feliz nisso, né? Muito legal. E conta pra gente, Manu, assim, esse movimento, né, que a gente viveu, e há algum tempo a gente já fala, né, de inovação, e que inovação parte muito do medo de não ter medo de errar, né? E eu acho que, né, a gente viveu à força essa oportunidade de não poder ter esse medo, porque a gente lidou com o novo o tempo todo, né? Então, como é que foi para vocês lidar com essa mudança, né? Com certeza vocês também tiveram uma mudança de comportamento interessante, mas eu queria que você falasse também um pouco dessa mudança nos canais de atendimento, né? Teve mudança? O cliente, ele ligava mais, agora ele está entrando no chat. E como é que foi dimensionar o time, essa produtividade, fazer a gestão da produtividade mesmo, da operação mesmo, para se adaptar a tudo isso? Então, da mesma maneira, a gente teve que se reinventar para atender esse novo público. Então, quando as lojas fecharam, a primeira ação nossa foi mudar o sortimento de loja, né? E depois, a gente criou alguns serviços de entrega rápida, como Ship from Store, como entrega através do WhatsApp, utilizando as lojas. E esse cliente que comprou rápido, imagina se nesse percurso de 2 horas acontecesse algum problema. Eu não podia manter os meus SLAs anteriores, de falar, olha, em até 24 horas alguém vai te atender. Não tinha como ser assim. Então, rapidamente, a gente virou o nosso time de atendimento para atender essa nova realidade. Então, se eu tenho um pedido que é entregue em 2 horas, em 1 hora, eu tinha que atender ele de imediato. Então, o nosso canal de chat, que até então era offline, com respostas de até 24 horas, passou a ser respondido em 1, 2 horas. A gente passou a vender lanches com o McDonald's, fizemos parcerias aí com lanches. Como que você compra um lanche para o almoço e eu te respondo, olha, daqui a 2 horas alguém te responde? Então, McDonald's a gente responde em minutos. Então, a gente teve que realmente segregar a operação
em canais específicos para esse público. Então, a gente trabalhou o dimensionamento de toda a operação para atender o público. Então, se houvesse algum problema, o atendimento estaria ali prontamente para atender. Então, assim, foi realmente trabalhar a inovação. Não teve, Patrícia, nenhum grande outra ferramenta. Na verdade, a gente já tinha o chat, o voz, e tínhamos também o e-mail. O que a gente fez? Voz, sem retenção. Então, eu não posso reter o cliente, porque eu tenho uma dúvida de um pedido que eu comprei agora, mas ainda não está, o prazo não está vencido. Não, ele precisa ser falado o tempo todo, ele tem que cair no telefone de voz e tem que ter ali prontamente para atendê-lo. O tempo de espera também não pode ser longo. Então, todo esse dimensionamento de tempo de espera, de tempo de resposta foi feito. E o legal é que a gente correspondeu isso prontamente, assim. É a força do time, né? Querendo que desse certo, né? Fazendo com que tudo isso desse certo. Mas mudou o comportamento, assim, a distribuição entre os canais, né? Vocês sentiram mudança disso, ou de horário, de pico de horário? A gente sentiu uma mudança principalmente mais próximo ao horário de almoço, e a gente teve que começar a atender mais tempo. Então, a gente entendeu que esse público, para esse perfil, né, que era comida e tudo mais, então a gente entende que o horário de almoço e pico próximo ao jantar, a gente tinha que ter um time ali mais concentrado para não ter nenhum tipo de perda de contato, e a gente também estendeu o nosso horário de atendimento. Abrimos, inclusive, atendimento aos domingos, para atender esse público. Então, a gente fez um remanejamento operacional para que a qualquer hora, a todo momento, ele conseguisse falar com a gente. Tudo a toda hora, em qualquer lugar, o cliente pudesse falar com a gente. Fantástico. E você, Mirela, me conta assim, logo que teve essa mudança, eu vi em algumas conversas, né, muitas empresas falando que sentiram uma mudança de tolerância do consumidor no começo, que ele entendia o momento que as empresas estavam passando, de adaptação, e até foram mais tolerantes com eventuais aumento de tempo de espera, né, mas que logo isso também passou. Eu também não sei pelo seu segmento se esse aumento de tolerância aconteceu ou não. Como é que foi esse comportamento aí, o consumidor, né? Como que ele enxergou esse movimento? Teve sim, né, uma tolerância bem maior do que o normal, digamos assim. E muitas pessoas, como elas não queriam ir até o local, não queriam levar o produto até o correio, né? A gente acabou ajudando no sentido de que, se a sua garantia estava por vencer, como as lojas estavam fechadas, né, as assistências estavam fechadas, a gente estendeu um pouquinho mais a garantia, né, até a abertura, digamos assim. Né, e o cliente, ele agradeceu muito, né, nesse sentido, e com isso eles ficaram muito tranquilos. Né, então, a gente passou a segurança para o cliente de que ele seria atendido, né? Que ele não teria o problema com o celular dele, a gente ia dar toda a assistência possível nesse momento, né? Mesmo porque a mudança ocorreu geral, né? Não foi só o atendimento, ou só o cliente, ou só foi o mundo inteiro teve que ter alguma mudança, né? Então, assim, o comportamento do consumidor ele foi muito bacana nesse sentido. Nós inserimos, por exemplo, a gente já estava implantando um bot de atendimento, né, para o atendimento via WhatsApp. E com essa vinda, né, da pandemia, isso foi excelente, porque muitas pessoas começaram a migrar o canal. Né? Ao invés de entrar em contato por telefone, eles estavam entrando em contato, então, através do WhatsApp, tinha aquela primeira interação, né, com o robô, e se o robô não conseguisse resolver, era transferido para o atendimento humano, via WhatsApp também. Né? Então, e o cliente, ele se sentia, né, através das pesquisas de satisfação que a gente tem ali, ele se sentia muito feliz, né, em receber aquela atenção, principalmente. Agora, no sentido da tolerância, já está no normal. Já acabou. Já voltou ao normal a tolerância. No entanto, essa migração que a gente teve de canal de voz para o WhatsApp, principalmente, continua. Né? Continuamos ali com um volume super alto. A gente está hoje com um volume de 20 mil contatos por semana via WhatsApp. Nossa, bastante.
Muito legal. E aí, olhando um pouco para os colaboradores, né, Bia, você falou um pouquinho dos rituais de gestão, né, de vocês com o time, mas, assim, pensando nesse movimento que a gente teve de mudança, de home office, o que mudou nos rituais de gestão mesmo, de controles, de resultados, de produtividade? O que foram aprendizados que vocês tiveram e que falaram assim, putz, agora eu vou fazer? Teve alguma coisa que vocês não faziam e que mesmo se tudo mudar de novo, você vai falar assim, isso a gente aprendeu que ficou melhor desse jeito? Então, conta um pouquinho para a gente nessa parte, o que mudou na relação com o time, com os colaboradores. Nossa, a gente tem muitos aprendizados. Eu não sei se dá para eu falar alguma coisa que a gente vai implementar 100%, assim, porque eu acho que ainda está numa construção. Mas vou dar o exemplo do home office, né? O home office veio, principalmente para nós, na área de atendimento, como uma grande oportunidade. Se a gente vai manter full para algumas áreas, se a gente vai manter híbrido, isso ainda é muito discussão e ainda é muito novo. O que a gente aprendeu é que é possível. Mas a gente também aprendeu que tem algumas áreas que se tornam mais produtivos quando está dentro da operação. Tem coisas que você precisa de um telefone, por exemplo. A gente tem o WhatsApp, nós temos as redes sociais, nós temos o e-mail, mas tem algumas coisas que vale a pena o telefone. Então, são coisas que a gente foi aprendendo que pode estar dentro do Magalu, na nossa estrutura, e tem coisa que a gente aprendeu que dá certo também no home office. Então, esse é um exemplo, né? Quando a gente levou todo mundo para o home office, a gente, no primeiro momento, falou, acho que a gente vai manter assim determinadas equipes, né? Mas com o passar do tempo, a gente sentiu necessidades diferentes de algumas áreas. E aí a gente foi voltando, por exemplo, algumas operações de telefone, e a gente entendeu que realmente era melhor estar fisicamente. Uma coisa que a gente se preocupa muito é com a comunicação. Eu gosto muito da andragogia, porque ela ajuda a gente a entender como que o adulto aprende, né? E não é só na escola, eu falo da gente também aprender no mundo corporativo. Então, as pessoas só fazem aquilo que elas entendem, né? Por que a gente está falando e onde que ela vai usar isso? A gente criou inúmeras maneiras de rituais, por exemplo, que a gente dava o luxo de fazer, às vezes, 2 vezes por semana, né? A gente entendeu a importância de fazer diariamente, como as nossas F5, com as equipes. Então, começar o dia com uma reunião para as pessoas se sentirem mobilizadas, né? Principalmente para a operação. Eu falo muito para a operação, isso é muito, muito importante. Então, essas reuniões de F5 diárias fez toda a diferença. Uma outra coisa que a gente fazia era um modelo também de F5 só com os gerentes. E aí a gente sentiu a necessidade de trazer, por exemplo, supervisores para participar. A gente brincava que tinha dia que tinha na reunião, tinha mais gente, né, do que de repente num jogo aí assistindo. Então, o que a gente precisou durante um bom momento, assim, né, para entender realmente qual era o calor da operação? Trazer o supervisor. A gente não queria a fala que ela tivesse passado por um filtro. E a gente não vai tirar isso. Então, agora, uma vez por semana, a nossa F5 de gerentes tem a participação, inclusive, dos supervisores, e são eles que apresentam os resultados. Isso a gente tinha uma vez por mês, né? Então, a gente foi vendo algumas coisas que tiveram muitos ganhos, assim, para a gente ficar cada vez mais online aí com a necessidade do cliente. Bia, até legal. Acho que você deve ter também experiências similares, né? Outros aprendizados também, né? O que é legal que a Beatriz falou é que a gente, quando começou a pandemia, a gente deixou exatamente o atendimento voz. Então, o atendimento voz, ele não foi home office, a gente não queria extinguir esse canal na pandemia. Então, nós mantivemos o atendimento voz, seguindo todos os protocolos de prevenção. Então, o time que está presencial, nós intercalamos posições, uso de máscara obrigatório, aferição de temperatura, uma rotina absurda de higienização. Então, todo esse cuidado com o associado que também estava indo trabalhar. Mas nós não extinguimos esse canal. Então, nós mantivemos o canal de voz para atender exatamente esse público mais ansioso, que comprou esses novos serviços que nós estávamos oferecendo, e o time de chat-off foi para casa.
Só que o que foi legal, a gente conseguiu com que eles fossem para casa também falando com o cliente. Então, a gente conseguiu uma tecnologia, porque muitas vezes vem o chat, mas você não entende exatamente qual é a intenção do cliente, né? E para não ter que voltar com o chat falando, olha, deixa eu entender melhor o que você está falando, a gente ligava. Então, era um atendimento muito mais rápido. O que a gente teve de rituais que foi muito legal? A gente mantém uma rotina, desde o início, né, via Zoom, com todo o time home office diário. Então, o supervisor faz o nosso GROT, que a gente chama, que é um gerenciamento de rotina, que tem todos os nossos indicadores. Então, ali a gente não tem só indicadores puros, a gente tem aprendizados de como foi o atendimento no dia anterior e o que a gente não fez bem. Né? Então, assim, o que a gente não fez bem hoje que a gente deveria fazer melhor hoje? Então, vira também um grande brainstorm. Essa rotina ela é diária. Eu fiz também um ritual que eu já tinha desde antes da pandemia, que é o café com a gerência. Isso é muito legal. Assim, a gente faz um sorteio, né? E os associados conversam comigo sobre o que está acontecendo, o que está sendo bom, o que não está sendo tão bom, o que a gente precisa melhorar. E eu fiz esse ritual, junto com o meu time de liderança, com quem estava em casa. E ali foi um mar de oportunidades e de aprendizado, né? Aprendizados de pessoas falando assim, poxa, Manu, pela primeira vez eu acompanhei meu filho tomando um café da manhã. Porque eu tinha que sair muito cedo, porque o deslocamento até a empresa era muito grande. Então, eu não conseguia vivenciar essa rotina. Eu sou muito grata a vocês por estar conseguindo hoje parar e almoçar, por exemplo, com a minha mãe, que é uma pessoa idosa. Isso é muito gratificante. Então, o que aconteceu? Os indicadores todos melhoraram. Todos os nossos indicadores melhoraram, porque eles se sentiram ali felizes e mais dispostos, porque é verdade, né? Às vezes você pega uma condução de não sei quantas horas. Eu não sei, acho que a Bia não tem isso em Louveira, em Franca, perdão, mas aqui a gente tem em São Paulo um deslocamento que os associados já chegam, né, Mirella? Cansados e já desgastados com o tempo de transporte. Então, isso foi muito legal. Esse gerenciamento de engajamento, a gente pegou todos os nossos rituais que nós tínhamos presenciais, não paramos durante a pandemia, então a gente fez questão de manter, mas um outro modelo, e incluímos o pessoal que estava em casa. Ou seja, a casa do associado foi a extensão da PA. A gente brinca que assim, a salinha dele, ou o cantinho que ele separou para fazer o atendimento, era a nova posição de atendimento, né, da companhia. Então, vou dar um exemplo. Uma vez por mês, a gente faz sexta-feira temática, que é super divertido. A gente escolhe um tema e faz uma cesta. A última que nós fizemos era um personagem de filme. Imagina o pessoal de casa mandando fotos com personagens absurdos, assim, de super-homens, enfim. E aí, o que a gente fez? A gente faz um sorteio dos melhores, daqueles que a gente achou que foram mais interessantes. E eles entram nisso. Então, eles se sentiram parte. A gente faz uma votação com todo o time, e eles ganham lá um vale-compras, né, das lojas americanas. Isso incentiva muito, engaja. Em resumo, eles não sentiram essa separação. A gente fez com que a inclusão fosse total, eles se sentiram parte. Lógico, não tem esse abraço, não tem, mas os rituais de início de jornada, de fechamento e tudo que acontece na companhia, a comunicação ela é muito clara. Então, a gente tem, só para finalizar, a gente tem um workplace, a gente usa a ferramenta, né, Workplace, Workchat, e a gente criou grupos de comunicação, vídeos, e o pessoal de casa mandando vídeos de como estava a rotina dele para o pessoal que estava presencial. Então, a gente fez essa troca, né, e a gente ganhou muito com isso, aprendemos muito. Como disse a Beatriz, eu não sei como vai ser, a gente ainda está aprendendo, né, para entender se no futuro vamos ficar ou não, mas eu digo uma coisa, por exemplo, para alguns públicos eu acho que é muito interessante ter. Exemplo, gestação, final de gestação. Quem é mãe sabe. Final de gestação para você ir trabalhar, para você é muito cansativo. Por que não estar em casa e vivenciar esse momento final? Né? Então, se você está passando por algum momento específico, por que não permitir que você trabalhe em casa? Então, a gente está com esse olhar atento, sim. Isso é muito legal, né? Que eu acho que despertou ainda mais o olhar do ser humano que está por trás do colaborador. Com certeza, né? Com certeza. E, Mirella, conta para a gente, assim, com certeza, além do seu time interno, você tem também uma relação com o terceiro, né? Então, mudou esses rituais. E outra coisa, assim, uma curiosidade, vocês com certeza têm os seus reportes internos, né, para as áreas internas. Mudou o interesse pelos indicadores da área de atendimento? Eu acho que assim, os indicadores, né, todo mundo estava muito atento aos indicadores, né, porque havia-se ali uma preocupação, inclusive, de como seria. Né, a nossa operação, ela foi toda para home office, inclusive o pessoal que atende ligações. Né? Então, ligação, chat, tudo foi para home office. O back-office, tudo.
Então, assim, teve, né, aquele, né, medinho, né, vamos dizer assim, aquela preocupação para saber, vai dar resultado, não vai dar resultado, e foi, assim, muito gratificante, né, até agradeço a todos, né, a toda a operação pelo empenho, que é muito importante. E depois que tudo começou e a gente viu que dá certo, né, que os indicadores estão ok, está tudo bem, estão melhores, inclusive, né, a gente está, inclusive, considerando manter. Né? Não sabemos ainda, é tudo muito incerto ainda, mas nós sim estamos considerando manter o home office. Né? A gente viu que as pessoas, elas se sentem muito felizes, né? Como a Manuela estava falando, né? Eu estou podendo almoçar com os meus filhos, eu estou tendo, de certa forma, eu não tenho mais aquele tempo de deslocamento que eu posso estar fazendo outras tarefas em casa, né? E isso é um ganho para a vida da pessoa. Né, quer queira, quer não, assim, a pessoa ela está lá, ela está utilizando aquele tempo de transporte que aqui em São Paulo, né, gente, infelizmente, assim, a cidade é muito grande, né? Então, dependendo do local que a pessoa mora, para chegar até o local de trabalho, são 2 horas, né? Para ir, mais 2 horas para voltar, você passou 4 horas da sua vida dentro do transporte. E elas ganharam esse tempo estando em casa, né? Então, assim, a gente está considerando manter, desde que também se mantenha, né, toda a satisfação do cliente e todos os resultados que a gente viu que melhoraram. Então, assim, mantendo o resultado, muito provavelmente a gente vai manter o pessoal trabalhando de casa. Muito bom. E aí, a gente já, infelizmente, já está quase indo aqui para a nossa rodada final. Então, eu queria até mudar um pouquinho, ouvir um pouquinho vocês e pedir para vocês, assim, uma mensagem, talvez, né? A gente, nos últimos tempos, viu um movimento muito grande de se falar de customer experience, isso acabou ganhando muita força, visibilidade, né? Ganhou até um certo glamour que o atendimento ao cliente nunca teve. Né? E vocês, assim, como responsáveis pelo atendimento de grandes operações e de empresas totalmente engajadas com o consumidor, o que vocês veem que ainda falta no mercado para reposicionar mesmo o atendimento ao cliente de uma forma diferente, né? Para que as pessoas não tenham que se preocupar em mudar o nome, né? E de repente falar assim, ela tem vergonha de falar que trabalha no atendimento, mas ela quer falar que ela trabalha com CX, né? Então, assim, o que a gente ainda precisa fazer e o que é a contribuição que a empresa de vocês, que vocês veem na função de vocês, que está faltando e que vocês podem contribuir para essa mudança da visão que o atendimento ao cliente ainda tem no mercado, até para a gente conseguir cada vez mais atrair diferentes perfis de profissionais, né? Que isso seja que as pessoas olhem para essa área como uma oportunidade de carreira mesmo. Então, queria ouvir rapidamente, só para a gente finalizar, começa por você, Manu, e aí a gente faz essa rodada final. Perfeito. Eu acho que assim, Patrícia, a gente tem que parar com aquele conceito de que a área de atendimento é geradora de protocolo. Então, se o cliente me acionou, eu tenho que ter empatia. E a empatia é realmente o que acontece muitas vezes? Quando eu tenho ali as minhas métricas operacionais, eu gero aquele protocolo e eu estou preocupada com o meu tempo médio de atendimento, porque o meu supervisor está me cobrando, eu estou preocupada com um monte de indicadores e eu não estou conectada com o meu cliente. Então, quando o cliente me aciona, eu preciso estar conectada com ele, eu preciso ser um bom ouvinte, eu preciso entender o problema dele, eu preciso, de fato, praticar o acolhimento, a empatia. E não aquela coisa mecânica e quase automática, né? E, segundo, a gente precisa, de fato, resolver. Então, assim, um novo perfil, um novo consumidor, ele não quer mais esperar. Então, eu preciso dar ferramentas e empoderamento para que o meu time, na ponta, consiga resolver o problema do cliente. Então, essa é a mudança. Eu não posso mais pensar como geração de protocolos e delegar a responsabilidade da resolução para uma outra área. Se o atraso veio da área de transportes, por exemplo, eu não posso achar que a área de transporte vai ter que me resolver o problema. Eu sou a dona do cliente naquele momento. Então, eu tenho que pegar esse caso, eu tenho que ouvir o cliente e eu tenho que ir lá imediatamente e fazer com que aquele pedido seja entregue. Então, essa mudança, antigamente a gente tinha uma visão de que eu gero protocolo que cai numa árvore de sistema, que cai para uma área que vai responder, o cliente não espera mais. Então, são 2 frentes. Primeiro, tratar o cliente com essas 2 frentes de
resolutividade e acolhimento e empatia. O time está empoderado e engajado. Então, ele tem que vivenciar a nossa cultura, os nossos valores. Um dos nossos principais valores é ter foco no cliente. Isso tem que estar no sangue de cada um do meu time. E o ambiente de trabalho tem uma cultura de inovação. Então, a gente pratica a cultura de inovação. O que é isso? Patrícia, você está atendendo um cliente que é um caso que a gente nunca tinha pego. Você que está atendendo vai ter a melhor... Você vivenciou aquela experiência. Traz para a gente assim, olha, gente, sabe por que eu não consegui resolver? Porque me falta tal ferramenta. Porque ele me falou coisas que eu não sabia argumentar. Como que vocês podem me ajudar? Então, por exemplo, dentro da nossa área de atendimento, a gente tem o Labs, que é uma área que fica dentro do atendimento para exatamente captar essas oportunidades. Então, a gente precisa cada vez mais escutar quem está ali na ponta, que está vivenciando inúmeras experiências, e, para finalizar, entender que, como área de atendimento, você não pode trabalhar com indicadores de desvio. Se no seu dia você teve um cliente satisfeito, você tem ainda muita oportunidade para trabalhar. Mesmo que você tenha atendido bem 99 ponto alguma coisa, atrás daquele atendimento você tem uma história, você tem um sonho. Isso tem que estar incorporado em todo o time de atendimento. Patrícia, esse é o trabalho que a gente tem feito com todo o time de liderança. Vivenciar isso realmente assim, no dia a dia. E o time é muito engajado para que isso aconteça. Legal, é paixão, né? Tem que ter paixão. Tem que ter paixão. Conta pra gente, Mirella, e você, assim, que tem até essa experiência também internacional, né? O que você vê que a gente precisa fazer para mudar isso? A resolução, né? A pessoa, se ela está entrando em contato, ninguém amanhece um dia e fala assim, poxa, quero entrar em contato com uma central de atendimento, né, gente? Ela está entrando em contato porque ela precisa, né? Então, assim, a gente cada vez mais precisa dar essa atenção e entender o porquê não estamos resolvendo, né? A partir do momento que a gente entende por que não estamos resolvendo e a gente dá a ferramenta para as pessoas conseguirem resolver o quanto antes, no primeiro contato, se não foi possível no primeiro contato, ir passando o feedback para o cliente de como está o status, né, do seu atendimento, né, o que a gente está fazendo para resolver o seu problema, né? Eu acho que a empatia ela é super importante, tem que ter. E a resolução, eu acho que estaria, para mim, está no topo, né? Se a pessoa entra em contato, se coloca, né, se o agente de atendimento se coloca no lugar do cliente e tenta fazer de tudo, né, todas as maneiras, para conseguir resolver o problema, no final a gente vai ter um cliente satisfeito, né? A gente tem equipes que fazem, inclusive, verificação das ferramentas que os agentes usam. Uma vez por semana, a gente tem um grupo, né, de supervisores, um pessoal da minha equipe também que se reúnem, né? Ali tudo videoconferência, né? Tudo conferência, aliás. Toda semana a gente se reúne para entender o que mais a gente precisa fazer para que o agente que está lá na frente consiga resolver mais rapidamente o problema do cliente. E não só o agente, né? Como a gente tem um robô também de atendimento, a gente tem essa curadoria também para o robô. Muito legal. E você, Bia? Então, ontem a gente ouviu aqui a Luísa Helena falando que a gente tem que aprender a gostar de ouvir aquilo que a gente não quer ouvir, né? Então, fala um pouquinho para a gente, as suas considerações. Primeiro, Paty, esse foco no cliente, ele tem que deixar de estar na teoria, de ser um adesivo na parede e ser aplicado na prática. A gente realmente entrou num ciclo que é muito legal falar de ser uma empresa focada no cliente, mas na prática a gente vê que ainda muita empresa não sabe fazer isso, né? E colocar o cliente no centro, né, é de verdade ouvir o consumidor, e que às vezes a gente gasta uma grana danada com pesquisa e você tem ali no seu call center uma pesquisa já gratuita. Então, tem ali, você recebe dezenas, centenas de contatos por dia, de consumidores dizendo que está legal, que não está, mas a gente não pode trabalhar com indicadores que aqui no Magalu a gente chama de indicadores de vaidade, né? Aqueles indicadores que mostram só o que está legal. O Magalu aprendeu muito a pegar o que não estava legal, os problemas debaixo da mesa e pôr em cima para a gente discutir. Então, eu acho que precisa vir de cima para baixo. Os líderes da companhia precisam acreditar nisso de verdade. Nas decisões, no dia a dia, a gente tem que ver realmente esse cliente no centro,
O call center ele precisa estar alinhado, ele não pode ser o último a saber, ele não pode saber pelo cliente da promoção, ele não pode saber pelo cliente um serviço novo, isso é desrespeitoso com o call center. A Ana estava falando aí, né, sobre não ser um gerador de protocolos, né? Eu acho que o atendente ele precisa estar empoderado, ele precisa ter acesso à informação, né? O cliente ele quer informação na hora, mas um grande desafio é que às vezes a gente traz a informação para o atendente, ele tem que usar 20 telas. Como é que o atendente vai dar atenção para o cliente se ele tem que olhar 20 telas? Em que momento que ele vai se conectar? Ele vai tentar entender qual é a informação do sistema, e às vezes uma informação não bate com a outra, né? Então, inclusive levar a tecnologia, né? Levar a automação para o atendimento. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode colocar na prática, e às vezes a gente pode começar pelo simples, né? Que é dar acesso, dar autonomia, e dar informação para esse atendente. Uma outra coisa, só para finalizar, é muito bom para o atendente, para o colaborador da companhia, saber o que a gente faz a partir do trabalho dele. O atendente, ele faz um trabalho todos os dias. Eu brinco que é igual o médico do joelho. Acho que o médico do joelho, ele deve, na hora que sai do consultório, achar que todo mundo tem problema no joelho, né? Porque ele só faz isso todo dia. Então, você imagina o nosso colaborador que está ali resolvendo um problema todo dia. Ele acha que a empresa só tem problema. Ou ele acha que a empresa não está resolvendo. Então, a gente precisa alimentar as pessoas. Elas precisam saber que aquilo que ela colocou lá no sistema, como uma classificação, né? A gente pegou aquela informação, a gente transformou aquilo num dado, nós levamos para a companhia, tem um projeto priorizado com o Labs que vai resolver aquele problema. Isso resolve muito problema também de engajamento. Essa é a dica que eu dou para vocês. Gente, super obrigada, assim, foi imensamente bom, né, assim, trocar essas experiências com vocês, com certeza a gente ficaria aqui o resto do dia, né, a Isabela ia me matar aqui, mas assim, acho que traz mensagens muito importantes e é muito legal ver vocês, mulheres executivas, empoderadas, à frente de grandes empresas, promovendo essa transformação e que servem de inspiração aí para muitas meninas que estão começando até num atendimento, né, ali estão sentadas numa PA de atendimento, né, para ver que sim, é possível, que você é o seu diferencial, né? Faça o seu melhor, que você vai conquistar e tem muito espaço e que a gente vai ajudar, sim, a transformar a visão que todo o mercado tem do atendimento ao cliente, que ninguém mais vai ficar, poxa, tenho que ligar lá, mas falar, poxa, tenho certeza que eu vou ligar e que vai ser resolvido com empatia, com acolhimento e com a solução verdadeira, porque o cliente está no foco da decisão das empresas. Então, assim, super obrigada para a participação de vocês, foi um enorme prazer. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada aí pelo convite. Parabéns pelo evento. Então, agradecer aí ao Maurício, a vocês pelo convite. E eu queria também mandar um beijo para o meu time. Está todo mundo assistindo. Então, pessoal, um beijo enorme aí para vocês, tá bom? Daqui a pouco estou de volta. Eu queria agradecer também pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar aí um pouquinho, né, da experiência, que eu acho muito bacana. Um abraço para todo mundo, né, que está ali de linha de frente. E vamos, né, fazer o melhor para ter ali um atendimento sempre bacana ali de resolução para o nosso cliente. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. Aproveito e faço convite para vocês. Mais tarde aí tem agendas bacanas. O Rica, que é aí o líder do nosso atendimento, vai falar um pouquinho sobre dicas para os sellers aí na Black Friday. Então, não desconecta não, hein, galera? Fica ligado aí. Valeu, obrigada, gente. Isabela, está contigo. Mas olha, eu sou boazinha, tá? Eu, por mim, estaria participando aqui dessa conversa que foi tão bacana. Muitos comentários muito positivos para todas, por toda essa troca. Então, vamos juntas. Muito obrigada. Recebam os aplausos digitais agora, tá? Enquanto a gente vai mudar de painel.